Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós iniciamos mais um dia. Queremos colocar nas mãos de Deus todos os nossos anseios. Se porventura essa noite lhe trouxe uma noite ansiosa, lembrou-se dos problemas, das lutas, das dificuldades, coloca nas mãos de Deus. Confia que os anjos do Senhor estarão ao teu lado hoje no decorrer desse dia para te conceder a vitória, para que você viva cada vez mais para o reino e menos para essa terra. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele visite o teu lar. E nessa visita pessoal, na tua casa, Ele não saia do teu lar sem que primeiramente Ele abençoe a tua vida, todos os seus planos e conceda a tua vitória no decorrer desse dia. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Satanás sempre se opôs aos planos do Senhor. Nós podemos ver isso bem claramente desde o momento em que Deus criou os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é Satanás que se volta para os filhos do Senhor e mentiu para eles, falando que se eles comessem, eles se tornariam tão sábios quanto Deus. E quando os nossos primeiros pais comeram, pecaram, desobedeceram ao Senhor e pagaram as consequências de terem desobedecido ao Senhor e terem dado ouvido a Satanás, não é diferente nos dias de hoje. Satanás tem tentado contrapor a palavra de Deus. Deus fala que é de uma forma, Ele diz que é de outra forma. Deus nos mostra um caminho, Ele encontra um caminho similar e tenta conduzir os filhos de Deus por esse outro caminho. É por isso que a cada dia nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor, para que nós entendamos qual é a santa, boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, para que nós não possamos ser enganados. Se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, nós não iremos andar num caminho enganoso. Nós saberemos perfeitamente qual é a vontade de Deus, qual é o caminho que o Senhor espera que nós possamos seguir. Os eventos que nós passaremos a estudar nesse capítulo, nós veremos que não aconteceu muito depois do reinado do rei Agripa, que se deu no ano 44 depois de Cristo. O rei Herodes Agripa I, ele era filho de Aristóbulo e Berenice, neto de Herodes o Grande e da princesa Asmoneia, irmão de Herodias, mencionado na história de João Batista. Agripa estava extremamente ansioso para ser considerado como sendo um judeu nato, um judeu íntegro. Isso não demorou muito para que os próprios judeus colocassem na cabeça do rei Agripa para que ele extinguisse o movimento cristão deixado por Jesus Cristo. E ele então passou a perseguir os cristãos para que ele pudesse ser considerado como sendo um integrante do judaísmo. Se o apóstolo Tiago tivesse sido condenado pelo Sinédrio por heresia ou por blasfêmia, ele teria sido sentenciado à morte por apedrejamento. Como Tiago foi decapitado, como aconteceu com João Batista, isso demonstra claramente que ele foi condenado por um governante que usava os métodos romanos para punir aqueles que ele condenava. Não há uma razão específica para que nós possamos entender porque Herodes pega Tiago como sendo a sua primeira vítima para decapitá-lo. Mas o que nós podemos compreender é que Tiago estava pregando o Evangelho, Tiago estava sendo uma testemunha do Senhor, Tiago não se intimidou diante das ameaças de Herodes, mas ele persistia em avançar o reino, em testemunhar de Jesus Cristo. Atos capítulo 12, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Não apenas Tiago tinha sido preso, mas Pedro, que era uma figura proeminente do Evangelho, conhecido por toda aquela região, Pedro era o alvo principal de Herodes.
É a razão pela qual Herodes mantém Pedro preso durante muito tempo dentro do cárcere, porque Herodes queria apresentar Pedro num momento solene, numa festa festiva para os judeus e colocar diante da turba, como Jesus também tinha passado, para que a grande multidão tivesse nas mãos a oportunidade de tomar a decisão o que fazer com o seu algoz. Nesse caso, seria com a vida de Pedro. Mas como nós podemos observar no versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a igreja de Deus estava em oração. Quando a igreja daquele período passava por algum momento difícil, eles se voltavam para o Senhor. A oração não era uma estratégia, ter uma vida de oração era um estilo de vida. Eles viviam constantemente buscando a Deus. Havia uma lembrança das palavras de Jesus Cristo a respeito da importância da oração. Diante dos seus problemas, eles não buscavam encontrar solução para as suas lutas nos líderes, na sociedade, nas brechas da lei, mas eles buscavam encontrar solução para os seus problemas nos pés do Senhor. Abriam seus corações, oravam a Deus, clamavam pelo poder de Deus sobre as suas vidas e Deus agia de forma milagrosa na vida da sua igreja. Quando Herodes estava ansioso para apresentar a Pedro a grande multidão no período da Páscoa, porque Pedro era um personagem muito mais conhecido naquela região, naquela época, do que qualquer outro discípulo. E os braços de Pedro estavam amarrados em 2 soldados romanos, mas o anjo do Senhor entrou naquela cela, na cadeia, onde Pedro estava amarrado a 2 homens, e o anjo do Senhor iluminou toda a cela, e o anjo de Deus libertou a Pedro e o deu liberdade para que ele continuasse a pregar o evangelho do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 9 e no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, inicialmente tudo que Pedro passou ele não conseguia distinguir num todo, mas logo depois, em seguida, ele conseguiu compreender que a mão de Deus, os anjos do Senhor, estiveram ao seu lado e Deus milagrosamente lhe libertou para que ele desse continuidade na pregação do Evangelho. Não tinha chegado o momento ainda do martírio de Pedro. Deus ainda esperava que Pedro testemunhasse e falasse de Jesus Cristo a muitas pessoas. Deus queria se valer dos dons do apóstolo Pedro para alcançar outras pessoas e a razão pela qual o Senhor não permite que naquele dia Pedro fosse morto, mas lhe deu oportunidade e graça para que ele falasse mais de Jesus Cristo. Atos capítulo 12, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, congominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orava. Pedro agora, depois de ter plena consciência que Deus tinha lhe dado liberdade, mais um tempo de vida, ele tenta agora se apresentar aos irmãos que ele sabia que estavam orando por ele. E quando ele bate na porta da casa de pessoas conhecidas de João, a criada que estava dentro de casa, que se chamava Rhodes, ao ouvir a voz de Pedro, ela ficou tão feliz que ela, em vez de abrir a porta, ela correu em direção do grupo dos irmãos que estavam orando para dizer para eles que Pedro estava na porta batendo. Aqueles que estavam pedindo a Deus um milagre ficaram como se eles não acreditassem no que estivesse ouvindo. Mas quando eles abriram a porta, eles puderam compreender que Deus de fato tinha ouvido as suas orações. Pedro estava livre, Deus tinha dado graça a Pedro e Pedro pede para que eles contem para Tiago do que de fato Deus tinha feito com a sua vida. Aquela igreja que estava orando a Deus, eles não passavam por momento de ceticismo ou falta de fé. Mas no momento em que eles ouviram Pedro bater na porta, o sentimento de alegria, o reconhecimento de que Deus atendeu às suas preces, tomou conta dos seus corações de uma forma tamanha que eles ficaram como se não fosse real, mas eles tinham plena certeza que era a ação de Deus, era a mão do Senhor e eles estavam celebrando a vitória da ação de Deus sobre as suas vidas. Nós jamais devemos nos esquecer que os anjos do Senhor sempre se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós precisamos a cada dia tomarmos a Igreja Apostólica como sendo base para a construção da nossa fé, da nossa vida com Deus. Eles se valiam da oração não como uma estratégia, mas eles entendiam que a oração era um meio para que nós pudéssemos nos manter ligados ao Senhor.
E aqueles que são ligados ao Senhor, Deus ouve as suas preces, Deus age em nosso favor, Ele realiza o milagre na vida daqueles que são fiéis a Deus. Os frutos do Espírito são visíveis na vida dos seus filhos. Nós jamais podemos questionar a maneira pela qual Deus conduz a história da sua igreja. Acredito que algumas pessoas passam agora a se perguntar por que é que Deus permitiu que Tiago, que era tão íntimo, tão próximo ao Senhor, passasse pelo martírio e Deus livra Pedro, não permite que Herodes matasse a Pedro? É uma pergunta que nós não temos resposta hoje, mas acredito que nós podemos guardar essas perguntas no nosso coração e um dia, assentado embaixo da árvore da vida, conversando com o nosso Deus, ao lado de Pedro e Tiago, nós podemos perguntar ao Senhor dos porquês de todas as coisas e tenha certeza que o nosso Deus irá nos trazer resposta suficiente, que irá satisfazer as nossas expectativas, as indagações do nosso coração e cada vez mais nós olharemos para o nosso Cristo, o amaremos com todas as nossas forças e entenderemos que, de fato, Ele é justo, Ele é íntegro, Ele é o nosso Salvador e a nossa vida cada vez mais precisa estar ancorada nas decisões do Senhor. Querido amigo, nessa manhã eu e você, nós somos convidados a cada dia a dependermos mais do Senhor, amarmos mais com todas as nossas forças, entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Como o próprio apóstolo Paulo um dia nos orientou a vivermos, que nós façamos um sacrifício vivo, que nós abdiquemos das nossas vontades para seguirmos as vontades do Senhor, as decisões e orientações que estão contidas na palavra do Senhor. Querido Pai, que a cada dia nós possamos ser uma testemunha viva do Senhor, tomar o nosso coração, abençoe a nossa caminhada, a nossa trajetória, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.